Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social na rádio da Universidade. Muito boa tarde, eu sou Luísa Dementiuc da Silva e estamos começando mais um Estação Cidadania nessa tarde de quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. O Estação é uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. A gente vive a cidade todos os dias e o dia todo, né? Todos os habitantes. E, no entanto, são muito pouco conhecidas as forças que dominam e controlam as cidades. Porque a cidade, além de ser uma espécie de palco onde a nossa vida se passa, além de ser um local de disputas e de movimentos sociais, além de poder ser lida como se fosse um discurso, a cidade ela é uma mercadoria. A segregação espacial ela é necessária para um mercado imobiliário altamente especulativo. O mix de renda ele ajuda a controlar e equilibrar o preço do solo. Cada pedaço da cidade, cada edifício, cada infraestrutura é uma mercadoria especial porque está ligada ao solo, está ligada à terra, que é uma mercadoria não reproduzível. É necessário que a gente compreenda, entenda o que é a luta cotidiana pela cidade, pelo direito à cidade. O caminho do bem, o caminho do bem. A fala que você ouviu no início é da arquiteta e urbanista Hermínia Maricato. O programa dessa semana recebe Mariana Gonçalves e Tiago Piragira para dividirem seus conhecimentos e experiências a respeito do tema Direito à Cidade, com enfoque em manifestações culturais de ocupação do espaço da rua. A Mariana é mestranda em Psicologia Social e Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante do coletivo Arruaça. O Tiago é graduado em teatro, também pela URGS, e compõe a organização do Bloco da Laje, grande nome do Carnaval de Rua do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Tiago. Bem-vindos ao Estação Cidadania. Oi, boa tarde, Luísa. Tudo bem? Oi, boa tarde. Boa noite a todas e todos. Como é que direito à cidade e racismo se relacionam? Considerando, por exemplo, a cidade de Porto Alegre, né? Em que as comunidades, a população negra, enfim, foi sofrendo um processo de deslocamento do centro para as periferias da cidade, uma discussão sobre segregação racial e até mesmo uma discussão que a gente pode até relativizar acerca, né, dessa ideia de centro e periferia, né? Para que exista um centro, é necessário que exista uma periferia, né? Mas inverter essa lógica também é interessante, no sentido de pensar que a periferia também pode ser o centro, né? E que o centro também pode ser a periferia, enfim. E pensando em Porto Alegre, qual é o problema que permeia o direito à cidade e a ocupação dos espaços aqui? O direito à cidade é uma coisa muito ampla, né? A gente pode falar de direito à cultura, a gente pode falar de direito à moradia, a gente pode falar de direito ao lazer, a gente pode falar em N questões, né? Porto Alegre, ela tem uma característica que me suscita a pensar justamente disso que eu estava falando antes, né? Dessa questão, dessa segregação, assim, né? Uma segregação socioespacial. A cidade foi se modelando para que a população com maior poder aquisitivo, população, né, obviamente, uma população com maior poder aquisitivo, uma população branca, enfim, se concentrasse mais na região central e para as periferias uma população mais pobre, uma população mais negra. Como é que os espaços da cidade são utilizados? Tu acha que eles são pensados para que as pessoas usufruam deles ou não? Eu acho que não. Acho que os espaços, assim como a gente vê, a partir do lugar do poder, né, da cidade, assim, da prefeitura, da gestão pública, assim, eu acho que ela não é pensada para as pessoas, né? Quando a gente vê, por exemplo, que tem parques
áreas públicas de transeuntes, né, sendo transformadas em estacionamento, por exemplo, né, e a mobilidade do transeunte ela fica cada vez mais restrita e dependente de sistemas de locomoção e transporte que a própria gestão pública, né, do governo, no caso, né, cria, né, para se localizar. A gente vai entendendo que o direito de estar, de ir e vir, ele vai sendo cada vez mais restrito. Então, eu acho que, assim, dentro do que está se falando do uso da cidade, do direito ao uso da cidade, assim, né, permeado pela dimensão de cultura e de arte, eu acho que as coisas também acabam sendo ligadas, né? Quando a gente não tem um plano efetivo, uma política efetiva, cultural para a cidade, né, a gente acaba não tendo condições também de ter o próprio deslocamento, a própria ideia de que as pessoas precisam se locomover nesses espaços, né? Essa dimensão de que a gente se locomove na rua só para sair de casa para o trabalho, da aula para o trabalho, de casa para o trabalho, ela é uma dimensão totalmente, assim, capitalista, né? Então, a dimensão de pensar em cultura relacionado às pessoas estarem na rua, ela tem tudo a ver com como se pensa a cidade, né? Existem, assim, ações, atividades que são promovidas pelas próprias pessoas, por organizações que não estão ligadas diretamente, né, com o governo da cidade, né? Com a gestão que governa a cidade, enfim, com as políticas que governam, né, a cidade, que vão criando e que vêm criando, muitas delas resistindo, né, nesse espaço de criar possibilidades das pessoas estarem nas ruas, né, fazendo outras coisas que não estejam ligadas somente, exclusivamente com a dimensão produtiva da vida, né. Eu, pelo menos, dentro dos lugares onde eu atuo, que estão ligados à questão de estar na rua, são sempre diálogos, assim, tensos, que acontecem para se ter, assim, o mínimo, né? Manifestações de ocupação da cidade de dia e de noite, tem alguma diferença? Me parece que tem. Tem diferença, por exemplo, na arruaça, né? Até o início do ano, a gente ainda estava fazendo atividades noturnas, né, festas de ruas que começavam ali por umas 22 horas e iam até as 7 horas da manhã, 6 horas, 7 horas da manhã. Até, às vezes, até um pouco mais. No entanto, a gente recebeu uma investida muito grande aí do poder público para tentar restringir, né, o uso do espaço à noite, né. Pensar que a noite também, de certa forma, é percebida pelas pessoas como aquele momento em que... como se não existisse vida, né? À noite, né? Como se as pessoas... é à noite, então as pessoas têm que estar todo mundo nas suas casas, né? Porque a noite é perigosa, porque é escuro, porque, né? Enfim... Só que, na verdade, é pensar que existe, sim, uma vida noturna. Até a gente brincava esses dias nos trabalhadores e as trabalhadoras noturnas, né? Em que a gente também precisa tentar pensar as formas de usufruir do espaço público também à noite, né? A arruaça, ela vem muito também nesse sentido. No entanto, com essa investida de restrição do uso do espaço, enfim, a gente acabou tendo que se adequar às medidas e às regras que foram colocadas pela prefeitura, pelo poder público, para que a gente tivesse, então, autorização, enfim, tivesse dentro dos meios, das formas legais de estar ocupando o espaço da rua, né? As atividades não podem, por exemplo, passar das 22 horas, né? Mesmo sendo de dia, a gente precisa pagar uma taxa de utilização do espaço, enfim, uma série de regramentos que vão sendo colocados, que na verdade não necessariamente, é interessante a gente pensar que não necessariamente se configuram como uma ocupação do espaço, né, mas um uso, né, ou até mesmo pensando dentro dessa lógica capitalista que o Tiago estava falando, uma troca em duas vias, né, uma troca que a gente paga para usar o espaço que, na verdade, né, não deveria pagar para usar um espaço que é público, né, mas, enfim, todo um processo de financiarização, né, do espaço urbano, da cidade, de pensar a cidade como um negócio, né, e não uma cidade em que vá acolher as pessoas e que vá proporcionar que as pessoas possam usufruir dela da melhor maneira possível, assim, sem estar relacionado com essa coisa do dinheiro.
Como é que é o trabalho que vocês desenvolvem? Tu no Bloco da Laje e tu, Mari, no Arruaça. Como que é o trabalho que vocês desenvolvem converge para ajudar essa luta pela ocupação da cidade? O Bloco da Laje começou a atuar nas ruas em 2011, primavera de 2011. De lá para cá, assim, claro, se partiu de alguns desejos, anseios em comum dessas pessoas que fizeram esse alavancar, assim, do coletivo, né, na rua, sendo um bloco de carnaval, inspirado e desejando também, desejosos de uma retomada e de uma inspiração e de uma memória muito presente, muito forte do carnaval na cidade, né, do carnaval tanto das escolas de samba quanto também dos próprios blocos, né, o carnaval de rua, né, da cidade, né. E nesse sentido, aliado também ao desejo dessas pessoas que estavam ali começando, né, de ordem, assim, política, no sentido de uma atuação política a partir da própria presença. É louco dizer isso, né, porque assim, a gente estar na rua é um ato político, quando na verdade não devia ser, né. Se a gente precisa dizer hoje que estar na rua é um ato político, é porque existe uma restrição desse espaço para que as pessoas não estejam, né. Sim. Então, nesse sentido, o bloco, ele surge pelo direito de estar na rua, né. O bloco, acho que ele também tem, assim, a verdade original nesse sentido, porque ele está circunscrito num contexto muito grande, né, das ocupações todas que estavam sendo feitas no Brasil, dos movimentos de ocupação que aconteciam pela Europa, Oriente Médio, né, América do Norte, e também surge nessa efervescência, assim, né. Mas, basicamente, relacionado a Porto Alegre, a cidade tem respeito, assim, muito com a questão da utilização dos espaços públicos, e nesse sentido de ocupar os espaços públicos, rompendo com essa lógica de pensar a ocupação do espaço público somente com uma ideia produtiva capitalista, né? Mas sim com uma ideia espontânea, pessoal, personalizada e coletiva, né? No sentido de um bem viver, como a Mariana falou, de um bem-estar, né? Então, nesse sentido da festa, a festividade como um espaço também de construção de uma própria ideia de política, né? Então, esses são, assim, os pontos de partida, né? Hoje a gente tem um espectro muito maior de coisas que a gente acredita, mas eu acho que a colaboração nesse sentido e o ponto de ligação que a gente pode fazer, por exemplo, com a Arruaça, é no sentido de pensar a festa como um espaço de proteção, né? Para essas pessoas que estão ali, proteção no sentido de que nós estamos construindo um espaço de saúde, né? Para nós, né? Porque se nós não estamos na rua, se nós não convivemos e não temos o direito de estar usando o espaço público, é um fator que vem a causar diversas questões de falta de saúde, né, estrutural, de cidade, física, né, coletiva, de rompimento com a ideia de construção de imaginário coletivo, que é tão importante para a gente construir a ideia de memória, por exemplo, né, se existe uma memória porque existe uma construção de um coletivo, de um imaginário coletivo, né. Então, acho que nesse sentido a ideia de festejar como um celebrar, como afirmar as presenças, e aí nessa redoma a gente tem várias, assim, micropolíticas que acontecem, né, que nem tudo são flores, nem tudo são coisas maravilhosas, né, existe a própria política dentro da dimensão política, né, do que a gente busca numa questão macro, mas eu acho que é mais nesse sentido, assim, a gente acredita que essa ligação com outros movimentos, né, que estão inseridos, né, eu acho que a Arruaça, Bloco da Laje, outros blocos da cidade, outras festas que acontecem na rua da cidade, no Brasil, surgem desse movimento, né, das populações, né, entenderem que o espaço público está se tornando cada vez mais privado e de reivindicação de diversas questões de ordem social, né, também. É um grande caldeirão, como se fala nas religiões de matriz africana, é um grande ebó sendo feito, que direciona para alguma coisa muito potente, né, um grande trabalho, um grande sacrifício ali sendo feito. Concordo 100%, assim, com o que o Thiago fala, e nesse sentido dessa questão da festa, assim, né, que tem se dito, se discutido, enfim, em termos de militância, né, as diferentes militâncias, né, e até confesso pra vocês, assim, que eu era um pouco resistente com essa coisa de, vamos resistir através da festa, estou num contexto de violência, de morte e tudo mais, as diferentes violências que estão nos circundando, e a cidade é um espaço pulsante disso também, né, a gente não pode também romantizar, né, nesse sentido, pelo contrário, é justamente tocar nesse ponto que pode ser, inclusive, o ponto bem nevrálgico, né? Disso que o Thiago estava falando, dessa questão dessa proteção. Bom, se é uma rua escura, se é uma rua com pouco, né? Em que poucas pessoas circulam, que é uma rua ali que tu pode passar sozinha,
né, e tu tá suscetível a sofrer algum tipo de violência, por que não profanar aquele espaço, então, né, e transformar, por exemplo, aquele espaço numa pista de dança, né, em que vão ter várias pessoas ali circulando, em que vão ter várias pessoas ali interagindo e trocando, né, enfim, em que essa presença pode significar, dar um outro significado para aquele espaço, para aquele lugar, enfim, que as pessoas enxerguem como um lugar perigoso ou como um lugar que não é adequado para aquilo, né? Então, me parece isso, assim, a Arruaça, na sua trajetória, eu sou uma das membros mais recentes, assim, do coletivo, mas sempre acompanhei muito as atividades do coletivo desde o início, assim, desde 2014. E me parece muito que a Arruaça vem também junto dessa efervescência, assim, da discussão ali, até muito inspirada, acho, no Bloco da Laje também, o pessoal diz que é inspirado em São Paulo, né, também com uma inspiração nas atividades que acontecem na rua em São Paulo, mas aqui também estava acontecendo muita coisa ali, aquele contexto de junho de 2013, as pessoas todas na rua, discussão ali sobre as obras da Copa, enfim, estava muito centralizado na discussão sobre a questão da cidade. Parece fundamental e muito importante que esses coletivos passem a emergir nesse contexto e que resistam até hoje e que continuarão resistindo daqui para frente de uma forma que isso, né, que produz saúde, não produz doença, né, que produz vida, não produz morte, que vai na contramão, então, desse contexto de violência, desse contexto de retirada de direito. O programa dessa semana contou com a presença de Tiago Piragira e Mariana Gonçalves, que fazem parte de iniciativas que lutam pelo direito de ocupação do espaço público. A Mariana integra o coletivo Arruaça, que organiza festas de música eletrônica nas ruas de Porto Alegre. E o Tiago faz parte da organização do Bloco da Laje, que é a presença marcante do carnaval de rua da capital gaúcha. Hoje os entrevistados contextualizaram a problemática do direito à cidade em Porto Alegre e como os projetos em que estão envolvidos trabalham para modificar e democratizar a ocupação da cidade. Mas fica ligado que a segunda parte dessa entrevista vai ao ar na quinta que vem, dia 21 de novembro. O Estação Cidadania dessa semana está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Nós voltamos na semana que vem, quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais pelo Twitter do Estação, @ecidadaniaurgs, e ouvir os outros programas pelo canal no YouTube, pelo site do DETS e pelo SoundCloud. Apresentação e produção, Luísa Dementiuk da Silva. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Até semana que vem! Bangala Flamengo, orquestra voadora, banda de Ipanema. Quem não aguenta bebe água. Meu amor, eu vou ali me enterrar na quarta. No Largo dos Leões tá tendo bloco, No Largo dos Leões tá tendo bloco e eu vou lá. No Largo dos Leões tá tendo bloco, No Largo dos Leões tá tendo bloco, mas tá bom.